Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 18 do projeto final. Então a gente vai fazer aqui com o IPv6 a implementação aí nas redes de acesso da região 1, 2 e 3, que seria basicamente fazer o IPv6 para essa região aqui que sai do provedor com o roteador 2811 e vai até os 64 assinantes de cada região. Lembrando que na aula anterior a gente fez uma avaliação com o nosso planejamento e também a implantação aqui na rede zero. Então, todos os roteadores aqui, eles estão fazendo o ping com o nosso multilayer. E agora a ideia é só fazer as rotas e a distribuição aqui para cada uma das regiões. Então, lá na aula anterior, a gente fez essa avaliação mais para verificar essa ideia do nosso planejamento. Então, aí ficou com esse padrão, né, 2001 DB8 e o prefixo. O meu é 216. Lembrando que você tem que usar obrigatoriamente o seu prefixo que está lá no site, no documento 02. E aí a gente padronizou essa ideia de ter região, dois caracteres aqui para identificar o cliente, o assinante, e aqui a subrede dentro do assinante. Então, por exemplo, aqui até ele tinha lá no exercício, por exemplo, aqui ó, exercício 6, vamos definir o assinante 1 da região 1. Como é que ficaria, né? Então, qual que seria a rede dele? 2001 DB8216 é o prefixo. Ó, região 1, por isso que aqui é 1. E ele é o assinante 01. Ó. Então, esse é o padrão que a gente seguiu ali. E é o que a gente vai implementar hoje muito aí seguindo esse planejamento. E aí uma coisa importante quando a gente mantém esse padrão é a questão da sumarização. E hoje vocês vão ver esse efeito na prática. Então, lá no multilayer, quando eu quiser adicionar todas as redes da região 1, eu vou pegar essa sequência aqui, ó, na hora de configurar. Então, lembrando que PV6, né, então eu tenho 16 caracteres aqui, mais 16, então dá 32. Até aqui eu teria 48, seria um barra 48. E se eu pegar esse caractere aqui, seria 52. Então, quando eu quiser agregar uma rota para uma região inteira, incluindo todos os assinantes e as redes dos assinantes, eu vou pegar aqui um barra 52. Se eu quiser pegar a rede de um cliente específico, incluindo todas as redes internas dele, então eu vou ter que pegar a região e mais a identificação dele aqui, ó, que seria mais esses caracteres. Então teria 52, aqui 56 e 60. E se eu quiser pegar uma rede específica, aí seria esse caso aqui, né? Então eu vou ter o barra 64 e aí eu não passo disso. Então a gente vai fazer isso nessa aula, mas a gente vai fazer a segunda parte. Primeiro a gente vai estruturar aí a parte interna. Que seria a ideia agora de fazer aqui o DHCP para IPv6 na região 1, depois na 2 e na 3. E aí, seguindo como exemplo, aqui no site do projeto final, eu deixei um tutorial aqui, o DHCP V6, que seria para IPv6. E a gente, com esse tutorial aqui, a gente vai adaptar, né, para o projeto final. Só que a ideia aqui nesse tutorial, ele tem um roteador 2811, a gente também tem, que está atendendo 3 clientes. A gente vai ter 64. É basicamente isso que vai mudar aí em cada região. Então, como é que é? São simples, né? Não passa de 15 comandos. Então, eu vou entrar no meu roteador, fazer aqui o unicast routing. Lembrando que isso aqui eu já habilitei na aula passada, quando eu fui fazer na região 0. E aí eu vou criar aqui uma lista, né, que ele vai fazer aqui com o meu prefixo. E essa lista vai ser atrelada ao DHCP aqui, ó, onde eu vou colocar o DNS como gateway. E aí depois eu vou habilitar a minha interface. É isso que eu vou ter que fazer desses comandos aí. Então a gente vai deixar aqui como uma referência para a gente seguir. Inclusive até eu vou fazer num roteador, daí eu já vou copiando e eu já faço um script lá para a região 2 e 3, até para ficar mais rápido, já que esse comando DHCP a gente utiliza muito. Então a gente vai agora fazer aqui no roteador da região 1 de Aroeiras. Então vou maximizar, até eu vou levar ele lá para aquela outra seção ali onde estão os documentos.
E aí lembrando, aqui na nossa seção de planejamento IPv6, ó, então eu vou configurar aqui nesse roteador, nesta interface aqui, ó, que é a Giga 010. E aí lembrando que a subinterface ponto .1 eu usei para VoIP, a ponto .2 para câmera, e aí os assinantes, como o IPv4 é escasso, a gente fez ali um /30 e cada assinante ficou numa rede /30, só que aí começa no 101 até o 164. Até daria para te colocar IPv6 aqui dentro dessas redes, só que aí eu vou ter que configurar um DHCP para cada rede, um IP para cada rede ali subinterface, e aí isso vai me dar muito trabalho. Então a ideia aqui é economizar essa questão de muita configuração. Então o que eu vou fazer aqui, ó, no meu setor de planejamento? Eu vou utilizar nessa giga aqui, ó, eu vou pegar a giga 010.6 e eu vou colocar lá na VLAN 6. E nessa VLAN 6 aqui que eu vou jogar IPv6. Então essa é a vantagem quando a gente trabalha com trunk, né? Que eu simplesmente já tenho o link passado, basta eu criar uma VLAN e eu consigo jogar um protocolo ali. Eu poderia, por exemplo, na ponto .5 jogar um PPPoE, se quisesse, né? Então fica muito fácil jogar IPTV e tudo mais. Então simplesmente eu não vou mexer na minha estrutura física, só vou pegar e mexer na configuração. Então eu vou criar a subinterface aqui nesse roteador, com encapsulamento aí na VLAN 6, e isso vai ser usado aí para IPv6, só para organizar aqui. Então aí ficou assim, ó, VLAN 1 vai ser VoIP, continua, VLAN 2 câmera, e a subinterface 6 carrega a VLAN 6 que vai ter o IPv6, e o restante permanece o mesmo aí. E aí lembrando, né, por exemplo, lá na região 1, então o meu endereço aqui vai ser o 2001 TB8 216, que é o meu prefixo, 1, que seria justamente a minha região, até vou anotar aqui, ó, né, que seria essa interface aqui. Então ela vai ser aqui, ó, 2001 DB8 216. Né? Lembrando que você vai ter que utilizar o seu prefixo. Região 1. Ele é a rede de acesso, é essa rede aqui, ó. Então vai ser 00, porque lembrando, se for 01 seria a rede do assinante 1, 02 do 2, se fosse 64, a rede do assinante 64. Aqui, como a rede não é de ninguém, é do provedor, que é quem interliga os assinantes, 00, e eu vou utilizar aqui o 0 mesmo, 2 pontos, e tudo F como gateway /64. Então esse vai ser o meu gateway da região 1, aqui, ó, né, que seria essa interface aqui. 2001, DB816, 1000 e tudo F. Da região 2, o que vai mudar? Esse caractere aqui, ó, em vez de 1 vai ser 2, da região 3 vai ser 3. O resto acho que permanece com o padrão. E aí lá nos clientes, quando a gente for configurar na próxima aula, quem que vai ser a interface de acesso dele, que ele recebe do provedor? Então vai ser a mesma ideia, ó, 2001 DB8 216 1000, que é a rede que interliga ele, 1 para o cliente 1, 2 para o 2, 3 para o 3 e 64 para o cliente 64. A região 2, 2000, 1, 2000, 2, 2003, 2064. Então a gente mantém a coisa bem planejada, bem fácil aí de trabalhar. Então essa é a ideia, eu vou fazer isso agora aqui para a região 1, no meu roteador aqui, ó. Então eu vou deixar aqui o tutorial junto, ó, só para a gente lembrar aqui dos comandos, e vou deixar o roteador aqui e vou seguindo um passo a passo aqui, ó. Então vou fazer um enable. Lembrando, ó, se eu fizer um show IPv6 route, ele já está habilitado, que é o que eu fiz na aula passada para a região 0, ó, que é a interface giga 000. Lembrando que a 010 é que vai para os assinantes, essa é que vai para o multilayer. Ó. Ela já está configurado, tanto que, né, ó, até vou testar, ele está pingando para a minha VLAN 3 ali, que é a minha parte interna, a minha região 0 do provedor que eu fiz a aula passada, né? Que seria o 216 aqui, ó, meu prefixo. Você deve utilizar o seu.
era a rede 3, que eu fiz na VLAN 3, e tudo F, ó. Então ele está pingando ali. Ele está pingando para o roteador da região 2 também ali, ó. Ó, deu sucesso, 100%, e também para a região 3, né? Então ele já está ali com essa parte interna, que seria esse roteamento aqui, ó. Eu pinguei para o gateway, deu ok. Eu pinguei para este roteador aqui e voltou. E eu pinguei para este lá de baixo, né? Que é a nossa região 0, nossa parte interna aí. Agora a ideia é fazer daqui para os assinantes. Então, o que eu vou fazer na sequência ali. Então, primeiro a gente vai criar um DHCP, igual está aqui, ó. Então, IPv6, está ali no tutorial em cima, ó. Local, pool. Aí lista eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar de R1 IPv6, que seria o roteador da região 1. Aí 2001 DB8 216, lembrando que você tem que utilizar o seu prefixo. E aqui, ó, quem que vai ser a minha rede aqui? Então vai ser a 1000, porque 1000, região 1, é a rede de acesso, e ela vai ser 1/64. Então, 2 pontos, barra 64, 64. Esqueci de entrar no config, né? Conft, isso. Agora eu vou até pegar aqui o mesmo comando, fazer um copy-paste. Pronto, aí no diretório config igual no tutorial. PV6, espaço local pool, o nome, que daí eu vou ter que atrelar o DHCP, e aqui a minha rede, ó, barra 64, espaço 64. Ok. Aí na sequência aqui, ó, então eu já fiz esse comando de cima, agora eu vou criar aqui o DHCP, ó, são esses 3 comandos e o exit aqui, ó. Então vou deixar assim até, ó, lembrando que o DNS vai ser o meu gateway da rede, hein? Então vou fazer aqui, ó, IPv6 DHCP pool. E agora o nome, vou pôr o mesmo aqui, ó, R1 IPv6, ó. E aí vou colocar ali prefixo, então delegação de prefixo, pool, e aqui o nome da lista, ó, que é justamente a lista que eu criei anteriormente, ó. Então eu vou atrelar essa lista ao meu DHCP aqui, ó. Para fazer isso basta colocar o nome ali, IPv6, e o DNS, DNS Server 2001 DB8 216, no meu caso ali, o de vocês, prefixo de vocês, e o gateway da rede, ó, que vai ser o 1000, porque região 1, e aqui é a rede que interliga os assinantes. E quem que é o gateway? Vai ser tudo F, ó, igual ao meu planejamento lá. E exit. Então, com isso daqui, ó, já habilitei o DHCP. Então, até vou copiar isso aqui, ó, para um arquivo texto aqui. Até criei aqui um bloco de notas lá na pasta do projeto, ó, notas IPv6, ó, configuração básica do servidor DHCP. Né? Então, com base ali no tutorial que eu estou usando. Ó. E aí, lembrando, só que para eu rodar o script, eu preciso limpar isso aqui, né? Então, eu só vou tirar essa parte inicial aqui, ó. E daí vai ficar bem mais fácil de eu rodar aí para os próximos equipamentos. E daí eu só troco o IP, né? Só troco essa região aqui, ó. E o nome aí para ficar organizado. Então aqui, ó, 5 comandos fiz o DHCP. O que vem na sequência agora aqui, ó, é a interface. Ó. Então eu vou entrar na interface, mas no meu caso é a Giga. Como é uma subinterface, eu tenho que fazer o encapsulamento .1q, que vai ser na VLAN 6, que é onde eu vou propagar o IPv6. E aí vou dar o endereço IP e colocar o servidor. Ó. Então isso que eu vou fazer na sequência. São poucas coisas a mais aí. Ó. Então vamos para cá. E ali no roteador. Ó. Então saí do DHCP. Interface giga. Ó, a 010, que é a que vai para os meus clientes. E aí lembrando que a ponto 1 é VoIP, a 2 é câmera, a 101 é o assinante 1, lá o IPv4, né? Agora o IPv6 a gente vai colocar aqui, ó, na 6, ó. Então ele vai até habilitar ela. Aí eu vou fazer aqui encapsulation
1Q6 para colocar ela na VLAN 6. Se eu não fizer isso, funciona. Só que o que vai acontecer? Ele vai propagar o IPv6 na VLAN nativa, que é a A1. Então ele vai jogar o IPv6 na rede VoIP, tá? Então por isso aqui é diferente do tutorial que a gente está trabalhando com subinterface. Importante colocar esse comando aí. E agora segue igual o tutorial. IPv6 enable para habilitar o IPv6 na interface. IPv6 address 2001 db8.216, que é o meu prefixo. 1, que é a região 1, e aqui é a rede de acesso, né? Então vai tudo 0. 2 pontos e tudo F barra 64. Então repare que aqui ó, eu pus justamente igual o meu DNS lá em cima. É o mesmo endereço lá. Eu vou mostrar para vocês ali na configuração. Eu também vou copiar para fazer o script para os próximos roteadores. Na sequência aqui, ó, IPv6 DHCP Server. Eu tenho que informar que aqui vai rodar um servidor DHCP. Ó. IPv6 DHCP Server e o nome dele, que eu chamei de R1 IPv6. E por último, aquele comando aqui, ó, que ele vai resolver a resolução do Neighbor Discovery, o flag lá para resolver a questão dos endereços IPs. Então, IPv6 order-config-flag no shut exit, e eu vou fazer aqui um do WR justamente para salvar, para já incorporar isso no meu script, né? Então, daí ele já salva também. Então eu vou copiar aqui, ó, desde a configuração da interface. Copy e vem para cá, paste. Então eu vou tirar, só limpar essas configurações aqui. Então ó, na sequência ele fez o DHCP, entrou na interface. Essa mensagem aqui que ele habilitou a interface, não vou precisar dela. Aí o que eu fiz aqui na sequência? Ó, informei o encapsulamento da VLAN, seria a VLAN 6, habilitei o IPv6, eu dei o endereço IP conforme o planejamento, habilitei o servidor DHCP, fiz aqui o no shut, exit e o do WR para salvar. Então com esses comandos aqui, ó, né, então eu faço aqui, eu crio o servidor DHCP e habilito ele na rede. Bem simples assim. Né, daí é só adaptar aí com o meu planejamento. Eu já vou adiantar aqui a questão de rota, que é o que falta para fechar a configuração. Então olha só, se eu vier aqui no meu roteador, fazer aqui um do show IPv6 route. Vocês vão ver que não tem para ele a rota padrão, que é aquela QoS. Né? Então ele só tem as redes diretamente conectadas, que essa é na Giga 00, que eu fiz lá na região 0 aula passada, e essa aqui que eu acabei de habilitar agora. Então eu preciso criar uma rota padrão. Quem que vai ser a rota padrão do meu roteador? Então esse roteador aqui ele vai sempre encaminhar para o meu multilayer. A minha rota padrão aqui, ó, esse roteador qualquer... Chegou aqui um pacote para ele interno, não pertence a ele, para onde ele vai encaminhar? Para fora. Então ele vai encaminhar para cá, para o multilayer. Então ele sempre vai jogar para este endereço aqui. Quem que é o multilayer? Está ali na minha, aqui ó, a gente fez na aula passada na avaliação, ó, que era justamente aqui o exercício 2, os IPs da região 0. Ó. Então lá na região 0 eu tinha, ó, esse aqui é o meu multilayer, que é o meu gateway, é 2001 db8.216.3 e tudo F. Esse aqui é o meu roteador da região 1, esse da 2 e esse da 3. Ó. Então a rota padrão eu vou apontar para o endereço IPv6 do meu multilayer. Isso em todos os roteadores, né? Porque todos eles, ó, para sair, eles sempre vão encaminhar para cá. Ó. Vão jogar para o meu multilayer, tanto de qualquer uma das regiões.
Então já vamos fazer isso aqui, ó. Então no config, né, vai ser IPv6 route. Lembrando que lá no IPv4 a gente colocava o endereço IP tudo zero, espaço a máscara e o next hop aqui também, ó. Mas aqui é mais simples, tudo zero. Em IPv6 é 2 pontos. Barra 0, ele aceita a máscara. E o next hop, ó, 2001 DB8 216 3 FFFF. Aqui, ó, que é o endereço da minha vela 3. E aí um do WR para salvar, né? Então até vou incorporar isso aqui no script, ó, antes do WR. Fazer um copy aqui no meu documento. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Que daí o que ele vai fazer? Cria o DHCP, habilita a interface, cria a rota padrão e salva, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comandos aí para habilitar o DHCP numa região, né? Versão com IPv6 ali. Bom, já está funcionando, né? Então a gente vai, como é que a gente faz para testar aqui, ó, na região 1? Então a região 1 é Aroeiras. Então uma solução, eu vou vir aqui em Aroeiras. E aí lembrando que agora chega aqui, ó, esse link de trunk aqui, de fibra, ele transporta as redes de cada assinante, VoIP, câmera e IPv6 na VLAN 6, né? Então eu vou ter que habilitar ali, ó. Uma solução que é, ó, eu posso pegar, por exemplo, aqui no meu assinante 1 da região 1, ó. Eu posso ver se esse computador vai receber IPv6, ó. Vou colocar ele aqui no meu modem. Deixa eu só ver, acho que PV4 aqui ele demorou para pegar porque eu subi o Packet Tracer. Talvez o roteador pegou antes ali. Ele deve pegar um /30. Enquanto ele espera aí, a gente vai configurar aqui no modem, ó. Então na minha CPE ali, ó, eu tenho a VLAN 1, que é VoIP, 2 câmera, e na 3 ali, interface 3 está 101, onde ele recebe um IP /30 mais IPv4, né? Então eu teria aí que pegar e trocar criar uma nova VLAN. Então o que eu vou fazer aqui no meu modem, ó? Eu vou vir aqui em VLAN Database, aqui na sequência, vou colocar aqui, ó, 6 e vou chamar aqui, ó, de dados IPv6 e vou adicionar. Então agora eu criei uma VLAN a mais aqui, ó. E aí na sequência, ó, eu vou testar. Só que, daí o que eu vou ter que fazer aqui, né? Eu vou ter que trocar essa interface 3 aqui, ó. Eu vou ter que colocar na VLAN 6. Então eu vim aqui, criei a VLAN 6, dados IPv6. Agora eu vou colocar esta interface aqui, ó, que está na VLAN 101, na VLAN 6, para ver se ele pega IPv6. Então eu tenho que esperar a interface subir. Já vou fazer, enquanto sobe aqui, ó, já vou fazer no outro assinante também. Ali no assinante 2, ó. Aqui ele pegou /30, né? Ele subiu antes ali, ó, mas ele pegou /30 na VLAN 102, ó, que é o que está ali na minha interface, que era aquela ideia que eu fiz anteriormente para IPv4, né? Mesma coisa, ó, vou vir no modem dele aqui, config, database, aqui ó, VLAN database, não tem a 6, ó, então eu vou colocar 6, dados IPv6, adicionar, ó, porque isso aqui vem via trunk para mim lá da operadora que eu tinha configurado. E agora eu vou vir aqui na interface dele, ó, que está na 102, onde ele recebe o IPv4/30, e vou mudar para VLAN 6 também, ó. E ele vai subir aqui. Bom, o assinante 2 está subindo. Acho que um já foi lá. Não, ainda está também demorando um pouquinho aqui. Deixa eu salvar então. E aqui no assinante 1 que ele subiu, então ó, agora eu vou vir aqui nele, IP, só que ao invés de eu testar o IPv4, eu vou vir aqui embaixo, ó, IPv6. E ó, deu sucesso, ó. DHCP IPv6 sucesso.
Se eu olhar aqui em cima agora, ó, pôr o mouse nele, ó, o IPv4, lembrando que o IPv4 ele vai estar na VLAN dele, /30, que nesse caso seria o 101, e o IPv6 sempre na VLAN 6, né, onde ele vai aparecer o IP, ó, 2001 DB8.216, que é o meu prefixo, 1000, que é a região 1, a rede de acesso da região 1, e aí o que que acontece? Aquela parte final ali, ó, ele atribuiu naquele padrão EUI64 com base no MAC address dele. Quando a gente colocar um roteador, a gente vai configurar lá conforme nosso planejamento. Esse final, em vez do MAC address, vai ser o 1 para o cliente 1, 2 para o cliente 2, 3 para o 3, 64 para o cliente 64, tá? Mas o importante é que ele pegue ali a rede e o prefixo ele atribui nesse MAC address. Para ver se está funcionando, ó, eu posso vir aqui nele, no prompt de comando, e disparar um ping para o gateway dele, ó, 2001 DB8 216 é o meu prefixo, 1000, e o gateway, ó, é a interface lá do 2811, ó, 1000 e tudo F, ó. Então ele vai disparar para lá e está respondendo, ó, né? Então é o esperado aí, ó. Então ele tem que responder para o gateway dele. Mesma coisa aqui no assinante 2, né? Ó, já subiu aqui. Então eu vou vir aqui em desktop, IP. Aqui é a parte do IPv4, não me interessa, agora é o IPv6. Então ele vai solicitar lá um IPv6. Demorando um pouquinho aqui. Só ver se está todo mundo na VLAN 6. Agora está certo, a interface 3 ali está na VLAN 6. Então tem que receber um IPv6 e ele pegou ali, ó, demorou um pouquinho, mas recebeu aqui o endereço, ó, deu sucesso. E aí a mesma ideia, ó, repare que ele vai pegar lá 2001 DB8 216.000, porque é região 1, e o restante é com base no MAC address dele. E aí, mesma coisa, né? Ele tem que pingar lá no gateway. Então vamos fazer aqui ping 2001 DB8 216.000, que é a região 1, dois pontos e tudo F. Ó, e está respondendo lá com 2811, né? Então está funcionando aí o IPv6 lá do meu provedor para a região 1. Já estou entregando para o meu cliente. Aí meu cliente vai, se ele tiver um roteador que suporta IPv6, ele recebe esse endereço IP e ele cria internamente conforme o meu planejamento lá. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Aqui é só habilitar em cada uma das regiões. Então também está funcionando aí na região 1. Lembrando aqui, pessoal, aqui no Packet Tracer, né, então a interface LFast só recebe uma VLAN. Eu poderia colocar ela como trunk, mas aí o meu computador teria que trabalhar como trunk. E isso não é possível no Packet Tracer. E daí o que, que acontece? Com o trunk ele ia colocar a VLAN 102, que esse caso é o assinante 2, ele receberia 1/30, e na VLAN 6 ele receberia o IPv6. Tá? Na prática, a gente consegue fazer isso, principalmente no Linux, é muito fácil. Você pegar uma interface e colocar ela no encapsulamento .1q, e aí você recebe cada um dos protocolos em VLANs separadas. O Packet Tracer não permite isso. Aqui teria duas soluções que a gente não vai fazer devido ao tempo. Seria o que? Eu poderia pegar, por exemplo, na VLAN 102 e colocar o IPv6, só que eu teria que fazer para cada uma das VLANs dos assinantes. Então, eu teria que fazer IPv6 para a VLAN 101, 102, 103 até 164. Essa é uma solução. Para que eu propague nessa VLAN os dois protocolos, IPv6 e IPv4. Outra solução, que seria que daria menos trabalho, é eu pegar nessa VLAN 6 que eu propago IPv6 e incorporar o PPPoE com IPv4. E aí o meu assinante na VLAN 6 ele receberia IPv4 via PPPoE e também IPv6. Tá? Então são algumas soluções aí, que é o que hoje grande parte dos provedores fazem isso. Você coloca um PPPoE para trabalhar ali com os dois sem ter muita subinterface. Tá? Então é uma das soluções. Mas a gente não vai fazer aqui, só vai deixar pronto. O importante é que eu vindo lá no seu arquivo e testando, eu vou colocar IPv6, recebeu IPv6, ok. IPv4, recebeu da outra vez, ok. É isso que vai ser avaliado aí.
Bom, então foi feito aqui na região 1. Agora eu vou pegar o meu script e vou fazer para a região 2. E vai ser mais rápido, né? Então é só adaptar agora. Então vou vir aqui no roteador 2. Vou dar Enter nele. Enable. Se eu fizer aqui ó, um show IPv6 route, vocês vão ver ali ó, que ele só está habilitado aqui ó, na giga 000, que é da minha região 0, né, que eu fiz a aula passada, e agora eu tenho que fazer na giga 010.6. Né? Então vou fazer aqui um conf t, e olha só, agora vamos lá para o script. Ó. Só vou adaptar, ó, é o roteador da região 2 e região 2 aqui, ó, estão trocando os nomes aqui também. Aí vamos lá, o primeiro comando é criar a lista, né? Então R2 IPv6 local pool, R2 agora IPv6, 2001 DB8 216, ó, agora é região 2. E o resto permanece o mesmo, então aqui tá ok. Aqui troquei para a região 2, o prefixo vem da região 2. O DNS aqui, ó, o que, que vai mudar agora? Ó? Aqui é região 2. Subinterface. Então ele vai criar a lista, o DHCP vai sair. Vai entrar na subinterface dele, tá certo? Na VLAN 6, vai habilitar. Qual que é o endereço de acordo com o planejamento, né? Então aqui que vai mudar, ó. 2001 DB8 216 permanece o mesmo. Aqui que muda aqui é a região 2. Aqui região 2 está certo. E o restante aqui está certo também. E a rota padrão, ó, que ele vai jogar lá para a VLAN 3, né? Aqui não muda, hein? Lembra que essa rede aqui é lá da região 0. Todos vão ter a mesma rota padrão, que é lá para o multilayer, que só tem esse endereço aqui. Então, olha só, vou pegar isso aqui, fazer um Ctrl C. E se tudo tiver certo, nem preciso digitar. Ó. Lembrando que tem que ser no diretório config. Só fechar que esse é o R1, né? Agora eu vou rodar aqui no R2, que é esse aqui, ó, gateway lamandas, diretório config, e vou fazer um paste. E olha só, ele executou tudo isso para mim aí. Ó. Só dei enter, ó, até como eu fiz um do WR no final, ele já salvou. Se eu fizer aqui um do show IPv6 route, ele vai me mostrar aqui ó, a rota que ele criou para a rede interna, né, que seria essa aqui, ó, 0106, com endereço 2, e também a rota padrão. Lá, ó. Também foi criado aí. Então todas elas foram habilitadas ali. E ele já salvou. Então é só eu vir aqui agora na região 2, que seria Alamandas, e testar, né? Então vamos pegar aqui o assinante de Alamandas. Ó. Aqui tem vários, né? Então vamos pegar o assinante 1 aqui novamente. Ó. E aí a mesma ideia, né? Ele tem a VLAN 101 com o endereço IPv4/30. Então eu vou vir aqui no modem dele, config VLAN database 6, e aí dados IPv6 e vou adicionar. E aí eu vou aqui na interface de dados dele, que é a 3, ó. E vou colocar ela aqui na VLAN 6 também. Ó. E aí ele vai reiniciar aqui, ó. Vou fazer isso também ali para o assinante 2. Né, o assinante 2 ali, ó, ele tem a VLAN 102, o IPv4. Então vou criar a VLAN 6 também. Então vou em config, database 6, porque dados IPv6, e vou adicionar. E aqui também a interface de dados dele, vou tirar aqui dessa que recebe um /30 em IPv4. Vou selecionar a 6 aqui. Ó. Então, enquanto o 2 vai subindo, vamos já testar aqui, ver o 1 se deu ok, ainda não. Salvar isso aqui. E aqui então subiu o assinante 1 da região 2.
E daí a gente vai testar agora, ó, ele tinha pego ali o /30 lá em IPv4, né? Mas agora a ideia é ver se o IPv6 está funcionando. Então, desktop, IP, e eu vou aqui em IPv6 DHCP, ó. Tá demorando um pouquinho aqui, vamos ver. Ainda não recebeu. Aqui no meu roteador, não sei se deu algum resultado. Aqui eu rodei o script, né? Então, deixa eu ver se não teve nenhum erro aqui enquanto sobe lá. Ah, só tá demorando no processamento aqui, ó. Deu sucesso também. E aí é só a gente conferir, né? Fazer o teste de conectividade, mas também dá para ver ali, ó. IPv6 2001 DB8 216, esse é o meu prefixo. Olha lá, região 2, né? 13º caractere lá, ó, 2000. E aí ele pega em função do MAC address dele, né? Os 48 bits lá, adiciona no meio, inverte lá o 7º bit. Então é isso que vai acontecer lá. E aí, né? Então a ideia é que ele vai pingar no gateway dele, pelo menos, né? Então vamos fechar aqui. Prompt de comando. Ping 2001 DB8 216. Lembrando que 216 é o meu prefixo, você tem que usar o seu. 2, que agora é região 2, 000, 4 pontos e tudo F, né? Que é a interface do 2811. Aí, ó, tá comunicando lá com o provedor, com o roteador da região 2. Então, região 2 está ok. E o assinante 2 aqui também já subiu. Então, vamos só conferir aqui. Ó, o /30 ele pegou. Mas agora eu quero ver aqui PV6. Então, vamos pôr em DHCP. E deu sucesso aí, ó. Funcionou também. E a mesma coisa, né? Ele vai pegar ali 2001, DB8, 216, 2000 e o restante ali em função do MAC address dele. E ele também, né? A gente tem que conseguir pingar no gateway dele lá, que seria lá na operadora o ping 2001, DB8, 216 no meu caso, 2, que é região 2, 4 pontos F lá, que é a interface do 2811. Ó, pingou, deu sucesso. Então está funcionando também, região 2 está ok. E aí a gente vai lá para a região 3 agora, seguindo a mesma ideia. Então a gente vem aqui para o roteador da região 3. Deixa eu fechar aqui o da região 2 para não ficar muito pesado. Computador também. Então a gente fez aqui na região 1, região 2, agora vamos Guapé, região 3. E aí, como eu fiz script, né, já vi que funcionou na região 2, então é só ter atenção aqui, ó. Agora eu vou mudar aqui, ó. Então eu vou criar um pool aqui para a região 3. Olha o IP, ó. Isso aqui está correto. Aqui que eu tenho que trocar, né? Que é a região 3, ó. Aí eu vou criar um DHCP para a região 3 com essa lista aqui, ó. Lembrando que esse nome tem que bater igual aqui em cima. E o DNS, ó, vai ser 3 e tudo F, ó. 2001, DB8, 216, 3000 e tudo F, que é onde eu vou fazer o ping lá no final para ver se está certo, que eu estou colocando o DNS justamente no gateway. Aí eu vou ativar a subinterface de fibra que vai carregar o IPv6 na VLAN 6 aqui, fazer o enable e vou dar o endereço IP igual ao meu planejamento aí, ó. E reparem que o endereço IP, né, ele tem que ser igualzinho aqui ao DNS. Na sequência aqui, ó, vai ser o DHCP R3 IPv6 que eu criei aqui anteriormente. E aqui as configurações seguem a padrão e aqui também não mexe, né? Então todos eles têm o mesmo gateway padrão, a rota padrão que seria o multilayer. Então vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou rodar lá no meu roteador de Guapé. Então vou em CLI, Enable, conft, que tem que ser no config, e paste. Ó.
ele executou, já salvou. Se eu fizer um do show IPv6 route, então vocês vão ver ali a tabela de roteamento IPv6 dele, onde foi criado aqui a rota padrão lá para a minha VLAN 3, está correto, meu gateway. Aí foi criado aqui a rede local, isso aqui foi da aula passada, na Giga 000, e a que eu criei agora aqui para os meus assinantes, ó, na subinterface 6 e na VLAN 6. E aí eu vou testar também. Então a gente vai lá para Guapé, que é a região 3. Vou pegar aqui o assinante 1, que eu estou usando o 1 e o 2. Mesma coisa, ó, ele tem a VLAN 101, onde ele recebe um /30. Ele vai estar aqui ó, com o endereço /30, ali isso ele recebeu pela VLAN 101. Agora pela 6 que ele vai receber o IPv6, né? Então tem que criar a VLAN 6 no modem dele. VLAN database 6 dados IPv6. Vou adicionar. E aí vou colocar nessa interface aqui. Enquanto ela vai subindo aqui, vou lá para o assinante 2, fazer a mesma coisa. Então, vamos para cá, só ele recebeu um /30 ali, tá certo. Mas agora tem que criar aqui no modem dele, ó. Config 6 dados IPv6, adicionar. E aqui na VLAN, em vez de 102, onde ele recebe o /30, vai ser a 6 aqui, ó. Enquanto ele sobe aqui o 2, eu vou lá para o assinante 1 novamente. Está subindo ainda, então vamos salvar aqui. E continuando aqui, então, o assinante 1 da região 3, ele subiu na VLAN. Agora eu vou testar se ele pegou IPv6. Então, vou em desktop, IP, aqui em IPv6 DHCP. E aí já vou fazer isso também lá com o assinante 2. Ó. Já subiu aqui também, vou no computador dele, desktop, IP e DHCP. Ó, aqui o do assinante 1 já recebeu, ó, deu sucesso. Tanto que se eu vier aqui fazer o ping para o gateway dele, que é o DNS também, 2001 DB8 216, agora é região 3, então 3000, 4 pontos tudo F. Ó, ele vai responder. E a mesma coisa aqui o computador do assinante 2, ó, o DHCP deu sucesso, V6. E aí vou fazer o ping também, ping 2001, 2 pontos DB8 216 3000, 4 pontos e tudo F. E ele tem que responder ali, ó. Perfeito, respondeu também. Então tá tudo ok ali as partes das configurações. Então aí está implementado nas regiões 1, 2 e 3 o IPv6. Lembrando que os meus assinantes ali que eu testei no computador, eles conseguem pingar para esta interface aqui, ó, mas ainda vai falhar para o gateway, porque agora vem a questão de rota. Então olha só, e aí finaliza a nossa aula aqui de hoje. Eu vou pegar um computador da região 1, lá que está com o IPv6 aqui, esse mesmo, o assinante 1, e eu vou deixar ele disparando um ping contínuo. Ó, ele está pingando para o gateway dele. Mas ele não vai estar pingando, até se eu fizer um tracer aqui, ó, para o gateway da operadora, que é a VLAN 3, ó, que seria aqui o 3, 4 pontos e tudo F, que é onde está a rota padrão do meu roteador. Então, se eu fizer aqui, ó, ele vai encaminhar para o gateway dele, que seria o caminho normal. O roteador, eu fiz a rota padrão e joga para o multilayer. A hora que chega no multilayer, o multilayer não consegue devolver, porque o multilayer não reconhece a rota de volta. Ele não reconhece a rota reversa. Ó, vai dar timeout aqui e ele vai falhar.
Ó, vai tentar mais uma vez, vai falhar ali, não vai passar. Então, o que está acontecendo aqui? Aquela história que a gente chama às vezes de rota reversa. Então, ó, vem por esse link de fibra. Ele dispara aqui o ping para cá, para esse roteador. Esse tem a rota padrão, ele joga aqui para o multilayer. Mas o multilayer, na hora de devolver, ele não sabe se ele encaminha para frente, para o backbone, se ele caminha para o roteador 1, para o roteador 2 ou para o roteador 3. Então agora tem que criar uma rota estática, apontando aqui, ó, se aquele 13º caractere for 1, você joga para o roteador 1. Se ele for 2, joga para o 2. Se ele for 3, ele joga para o 3. É aquela ideia que a gente chama de sumarizar. Né? Ó, aqui ele vai dar timeout lá. Até vou fazer assim, ó, vou disparar um ping, traço T para ele ficar contínuo, lá do meu assinante 1. Ó. E aí vocês vão ver que a hora que eu habilitar a rota reversa, ele já vai detectar. Então seria o 3, né, minha VLAN 3 e tudo F. Ó. E ele vai falhar aqui, vai ficar falhando. E aí vem aquela ideia que eu comentei com vocês de sumarizar, que a gente fez lá naquela avaliação da aula passada. Então o que acontece? Ó, se eu quiser adicionar uma rede específica do assinante 1 para resolver esse ping, eu ia fazer isso aqui, ó, IPv6 route, a rede dele, 2001 DB8, 216 no meu caso, 1000/64 e apontando para a minha interface do roteador, da região 0, que seria 2001 DB8, 216, 3 aqui e 1. Com isso daqui eu ia resolver o problema do ping. Agora, quando viesse um pacote do assinante 1, aqui seria 01, eu teria que criar mais uma tabela. Então eu teria que fazer isso daqui, ó. Aí eu teria que criar mais uma rota para adicionar a rede do assinante 1. Seria esse caso aqui, mais uma rota para adicionar a rede do assinante 2. Mais uma rota para acionar a rede, para pegar, habilitar aqui, por exemplo, até o assinante 64. Então eu ia ter que 64 tabelas, 64 rotas. A minha tabela de roteamento fica longa. E se você ver o que eles têm em comum, todos eles estão na mesma região e todos eles começam com 1. Então aí que eu vou sumarizar. Eu posso trocar tudo isso daqui, ó, esses comandos que eu acabei de fazer, simplesmente mudando a máscara. Eu vou fazer aqui, ó, IPv6 route 2001 DB8 216. E olha aqui o que eles têm em comum. Apenas esse caractere. Aqui vai mudar o restante. Então eu vou colocar tudo 0. E aqui eu vou colocar /52. Ó. Por que /52? Porque eu só estou pegando até aqui. Ó, e dizendo para o meu multilayer. Ó, se começar até esta sequência aqui, você encaminha para o roteador da região 1. Então lembrando que aqui eu tenho 16, 32, 48 e 52. Então isso que por isso que é importante essa ideia de sumarizar. Com essa linha, apenas com essa linha aqui, eu substituo as 64 rotas que eu teria que criar. Fora ainda se o meu usuário tivesse criado sub-redes, eu teria que criar uma rota para cada sub-rede dele. Então é justamente essa ideia que eu estou fazendo aqui, ó, no /52. Isso aqui até eu mostrei a aula passada também, lá na avaliação. Ó. Então eu vou criar justamente este comando aqui. Ó. O porquê desse endereço, né, 2001 DB8 216 31. Isso aqui vem lá dos nossos exercícios de cada região. Então aqui, ó, no exercício 3, ó, como é que eu faço para chegar na rede do assinante 1, ó, na região 1? É este endereço aqui. 2001 DB8 216 31. Como é que eu faço para chegar na região 2? Ó? Só muda o final, seria o 32. E na região 3, o 33. Para ficar mais simples ainda, você pode visualizar isso. Ó, aqui ele está dando timeout, né?
que eu não criei a rota, ó, pro multilayer enxergar tudo que começa com 2001 DB8 216.1, ele vai apontar para cá, para esta interface aqui. Qual que é o endereço dessa interface? É da região 0, 2001 DB8 216.3.1. E essa aqui, 3.2, mas essa carrega a região 2. E essa aqui, 3.3, que carrega a região 3. Então é assim que eu vou organizar ali as minhas rotas. Que é justamente o que eu tenho aqui na região que eu tinha colocado aqui no exercício 2, né? Então esse aqui eu vou apontar para as redes da região 1, esse aqui para 2, esse aqui para 3. Então vamos lá no Gateway. E aí vocês vão ver que com 3 linhas eu adiciono as redes de todo mundo de cada região. Vou fazer aqui, ó, Enable, conft, IPv6 route. Então vamos lá adicionar as redes da região 1, ó, 2001 DB8 216 10000 barra 52. Então cuidado, ó, se você botar barra 64, você só tá adicionando, você não está adicionando os assinantes, você está adicionando as redes que integram os assinantes, que é o que eu configurei o DHCP na aula de hoje. E eu quero já adicionar todo mundo. Então eu vou fazer o 52, ó, para eu pegar somente até aqui, ó. E o Next Hope. Quem que é o Next Hope? Para o gateway encaminhar o pacote, né? Então, ó, para ele a região 1 é essa em azul. Então, quando chega aqui o pacote para ele, pô, eu preciso devolver para a região em azul. Ele vai apontar para este endereço aqui, ó. Que aí a gente fez lá na aula passada, né? Então, seria aqui o 2001 DB8 216 3, 4 pontos e 1. E aí vocês vão ver que o PC0 já vai daqui a pouco começar a responder. Ó, começou a responder. Então quer dizer, agora eu já estou pingando para o gate e já estou navegando na internet. Né? Isso já está acontecendo aí. Quero adicionar as redes da região 2. Vou apertar para cima. Ó. O que vai mudar? A interface, que é a 3.2 agora. Né? Então lembrando aqui, ó, a 3.1 é essa daqui, que tem a região 1. A 3.2 é essa daqui, ó, que tem as redes da região 2. E a 3.3 é essa de baixo aqui, ó, que tem as redes da região 3. Aqui está respondendo ali, isso está um pouquinho lento. Vamos lá no Gateway. Então agora eu vou colocar aqui, ó, 2001 DB8 216 2 e 3.2. E Enter, ó, já vou fazer aqui, ó, 3.3 seria as redes da região 3 aqui, ó. E do WR para salvar. Então, somente com essas 3 linhas eu sumarizei, coloquei as rotas de todos os assinantes em cada região. Então, por isso que é importante essa ideia aí. E aí, se você quiser conferir aqui, ó, se fizer um do show IPv6 route, ele vai mostrar a tabela de roteamento IPv6, e aí eu passo a ter aqui 3 rotas estáticas. Então, a 1000 aqui para 3.1, 2000 para 3.2 e 3.000 para 3.3, igual ao meu planejamento ali. Ó, aqui está respondendo lá na região 1. E agora, para validar aí, então cada computador que tem IPv6 de cada região tem que pingar para a minha VLAN 3 lá na operadora. Então vamos pegar aqui a Lamandas, pegar aqui o computador. Ó, ele estava pingando para o gateway dele, agora vamos pingar para a operadora. 2001 DB8 216 3 e tudo F. Ó, tá funcionando. Então ele tá pingando, ele passa, e até eu vou fazer o tracert aqui, ó. E aí vocês vão ver justamente esse resultado, ó. Ele vai encaminhar para o gateway dele, e do gateway dele encaminha para o operador, ó. 2001 DB8 216 3 e tudo F. Ó. Todo mundo tem que, com IPv6, tem que pingar
para esse endereço. No caso de vocês, né, vai mudar o prefixo ali. Ó, ele manda para o gateway dele, que é o 2811, é o 2000F, e o 2811 manda para o multilayer. E daí o multilayer devolve, né? Então esse é o caminho natural ali que vai acontecer. Aqui eu só estou com bastante processamento. Deu completo, só deu um timeout que está demorando aqui. Mas ele vai responder ali. Enquanto roda aqui, vamos lá para a região 3. Também, na mesma situação. Vou pegar aqui o assinante 2, ó. Ele está com IPv6, né? Então, ó, ele tinha pingado no gateway dele. E agora ele também tem que pingar lá na operadora. 2001, DB8, 216, 3 também. E tudo F. Então ele também vai ter que responder ali, ó. Respondeu. Ó, então aqui ele vai mostrar lá da região 2, ó. Ele mandou para o gateway dele, que é da região 2 aqui, ó, o caractere, e mandou para o multilayer, que tem esse endereço, que é o gateway principal IPv6 da nossa operadora, né? Que é onde tem a rota padrão. E a mesma coisa aqui, ó, o outro computador da região 3, né? Que se eu fizer o tracert, a gente vai ver o mesmo efeito aí. 2001, DB8, 216, 3, FFF. E aí ele vai encaminhar para o 3000, tá ali, ó, tudo F, que é o gateway dele, e esse vai encaminhar para o 3FFFF, que é o gateway lá da operadora. E a região 1 já tinha configurado, né? Então está todo mundo correto ali. Ó, encaminhou para cá também. Então ali região 2 ó, 2000, região 3, 3000, e lá na região 1 também está pingando, então ele vai responder também. Então, feito isso, esse era o objetivo aí da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai habilitar daí os clientes. E aí, lembrando, com isso daqui eu já estou entregando para cada um dos meus assinantes IPv6 pela VLAN 6. Aqui nesse computador, ou ele vai pegar, devido à limitação do simulador, IPv6 na VLAN 6, ou um IPv4/30 na VLAN dele. Então, se ele é o assinante 1 na 101, se ele é o assinante 30 na 130. Seria esse caso aí. Daí não tem como ele pegar com os dois, navegar com os dois ali. Agora, quando a gente tiver um cliente do tipo esse aqui, que é o nosso cliente tipo 3, o que vai acontecer? Ó, ele tem aquela subinterface 000.3, onde ele recebe o /30. Na 000.6, ele vai receber o IPv6. E aí, com esse link aqui, ele vai poder navegar com os dois. Só que o IPv4 ele joga na subinterface ponto .3 e o IPv6 na ponto .6. E aí a gente vai criar ainda IPv6 para a rede interna dele. E aí usando a delegação de prefixo, que a gente entra aí mais detalhes lá na próxima aula. Então, só salvar aqui mais uma vez as configurações e nos vemos na próxima aula. Tchau.